Olá! Depois de um longo tempo sem gravar vídeos, vamos aqui recomeçar com a graça do Senhor. E vamos recomeçar com o assunto avivamento. Um pouco do que a Bíblia diz, um pouco de história dos avivamentos ao longo da história. Bom, o que é avivamento? Alguns homens de Deus definiram avivamento da seguinte forma. O primeiro deles foi Richard Owen Roberts. Ele disse o seguinte: avivamento é uma ação extraordinária de Deus na pessoa do Espírito Santo, que produz resultados extraordinários. E eu acrescento, na igreja e na sociedade à sua volta. Martin Lloyd Jones, outro irmão muito conhecido, que morreu na década de 1960, por aí, disse o seguinte: a essência do avivamento é o Espírito Santo descendo sobre toda uma igreja, ou sobre um grupo de igrejas, ou sobre uma localidade. Um derramamento do Espírito Santo que vai batizando simultaneamente muitos irmãos, batizando corporativamente. Ou seja, Jesus mergulha a todos no Espírito e não individualmente. Avivamento pessoal, já Martin Lloyd Jones chamava de renovação. Então, precisamos de um avivamento pessoal, de uma renovação, mas precisamos de um derramar do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, que é um avivamento. Já um outro homem de Deus, Arthur Wallis, ele definiu o avivamento da seguinte forma: avivamento é Deus se revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Talvez, não sei, Arthur Wallis estava pensando na revelação de Deus no Monte Sinai, quando ele apareceu de um modo assombroso e com um poder irresistível. Foi tão forte a visão que Moisés diz que ele estava assombrado, porque havia trevas sobre o monte, fogo ao redor do monte, havia um estrondo, anjos tocando trombetas, e o monte tremia. Até se um animal tocasse o monte seria morto. Aquilo no Sinai ali, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei, foi algo assombroso, e Deus pode fazer isso, né? Como o profeta Isaías orou, em Isaías 64 ele orou o seguinte, ele pediu a Deus: se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste, como então seremos salvos? Então o profeta diz que ele clama que Deus rasgasse os céus e descesse, fizesse os montes tremer diante dele, como no Sinai, ou o fogo de Deus acender gravetos, fazer a água ferver. Que Deus desça sobre nós e faça tremer nossa vida, que acenda um fogo dentro de nós, em nossas congregações, em nossas igrejas, e faz a água da vida que está saltando ferver, para que todo mundo conheça os caminhos do Senhor. Avivamento não são movimentos de cura ou manifestações de alegria ou cultos de avivamento marcados antecipadamente. Sábado teremos um avivamento. Isso não é avivamento. Não é também um culto de adoração que a gente entra lá e vamos trazer a presença de Deus aqui
e nem é campanhas evangelísticas. Avivamento é muito mais do que isso. Agora, sinais exteriores não podem ser confundidos com avivamento, né? Com o fenômeno do próprio avivamento. Jonathan Edwards escreveu um livro sobre a questão das emoções nos avivamentos. Ele tem traduzido em português, me falha agora o título do livro de Jonathan Edwards. E o profeta Abacuque, como o profeta Isaías, também fez uma oração sobre avivamento. E ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ver o contexto aqui. Abacuque teve uma revelação de Deus que Deus iria julgar Israel com o cativeiro para a Babilônia por causa dos seus pecados. E ele ficou alarmado porque um povo ímpio ia destruir a nação, como de fato aconteceu. Destruiu o templo, destruiu tudo, arrasou Jerusalém e levou o povo todo para o cativeiro babilônico. E Abacuque, tendo ouvido isso do Senhor, ele ficou alarmado. Ele viu que a ira de Deus ia cair sobre a nação, então ele pediu que Deus tivesse misericórdia e que avivasse a sua obra no meio dos anos. Talvez ele se lembrasse das obras extraordinárias de Deus na história de Israel e ele pediu que Deus voltasse a agir como ele agia antes. Avivamento é uma encruzilhada, ou nós estamos numa encruzilhada. Ou temos juízo, ou temos avivamento. Quando há pecado em demasia, pode haver o juízo de Deus, porque a ira de Deus se manifesta dos céus, diz Romanos 1,18, contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou então Deus pode derramar um avivamento poderoso sobre a sua igreja, de modo que os pecadores se voltem para Ele e se convertam, como não aconteceu com Israel na época do profeta Abacuque. Também o salmista, ele ora no Salmo 85 e ele diz: restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador. Desfaze o teu furor para conosco. Olha aí de novo, o salmista orando para que Deus não se irasse contra o seu povo. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Isso está no Salmo 85, 4-6. E no Salmo 80, 18 e 19, está escrito assim: então, nós não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Então, você vê, a oração do salmista, ela é parecida com a oração de Isaías, de Abacuque, porque há um pedido que Deus desvie da ira, que Deus cesse o furor, que Deus não fique indignado para sempre, mas que Deus restaure, vivifique, restaure o povo dele, para que haja salvação de Deus, porque avivamento traz a vida de Deus para dentro do seu povo, traz a presença real de Deus para a vida da igreja, e isso afeta tudo ao redor do povo de Deus. Ainda que Deus use vasos de barro, ele sempre será, avivamento sempre será uma obra de Deus. Avivamento, eu próprio definia avivamento da seguinte modo, aqui vai a definição minha mesmo: avivamento é um batismo de amor, onde os crentes são cheios do amor de Deus por ele e para com o próximo,
E isso libera a igreja para pregar como nunca para o mundo. Por exemplo, Pedro, em Atos capítulo 2, né, que antes estava com medo, agora ele se levanta junto com os outros 120 e começa a ministrar e pregar para a multidão. E ali 3.000 se convertem, porque eles foram batizados com batismo de amor de Deus. E quando há um batismo do amor de Deus em nossa vida, a chama brota em nosso coração. A gente ama as pessoas de verdade e a gente pode dizer a elas a verdade do Evangelho, né? Dizer que se convertam do seu pecado para que venham tempos de refrigério, e Deus envia Jesus Cristo, o único que pode salvar o homem dos seus pecados. Isso é avivamento. Isso é um pouco do que é avivamento. No próximo vídeo continuaremos o assunto. Que Deus abra o seu coração. Que Deus faça uma obra tremenda de renovação, de vida, de restauração espiritual no seu coração, para que você experimente as maravilhas do Senhor e para que você, sendo inflamado pelo amor de Deus, batizado na plenitude de Deus, que é o amor dele, você saia sendo uma bênção para esse mundo que está caído. Um grande abraço, fica na paz, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Dê aí um like nesse vídeo e compartilha com outras pessoas para que essa palavra se espalhe mais.